Falar baixo e falar alto, acredite se quiser, tem o mesmo impacto. O impacto qual é? O impacto de desconforto. Qual que é a questão do falar baixo? Toda vez que nós falamos baixo, é porque existe alguma coisa que está impedindo de acreditar em algo. Eu até fiz uma pesquisa, já faz muito tempo que eu fiz isso, mas que eu queria entender por que as pessoas falam baixo. E eu percebi que teve um momento que eu estava num restaurante e eu estava prestes a conversar com uma pessoa. Eu estava muito nervoso. E eu falava, meu Deus, como que eu vou falar com essa pessoa? Eu preciso fazer essa negociação. E eu percebi que quando eu comecei num tom baixo. Eu comecei baixo demais. Eu comecei, por exemplo, você que me perguntou, tá, Lídia? Lídia, eu tô aqui porque eu queria falar com você. E depois, no final, ou lá pro meio, na verdade, meio quase pro final, sabe como eu já tava? Eu tava no outro tom, já tava falando desse jeito, já tava assim. E eu percebi que tinha a ver com ansiedade, tinha a ver com insegurança, sim, e tinha a ver com não ter me preparado o suficiente para saber o que eu ia dizer com tanta clareza e certeza. A influência ou aquela pessoa em si, ela tinha um peso muito alto sobre mim, o que me colocava em uma posição de defensiva. Pode parecer bobagem, tudo que eu falo hoje tem muito a ver, muito. Não é por acaso, eu posso garantir para você que não é por acaso. Se você realmente conseguir colocar isso em assertividade, prestar atenção nisso, por exemplo, veja meu corpo, não sei se vai dar para ver aqui direito, mas eu vou tentar mostrar aqui. Defensiva. Automaticamente. Eu só peguei meu pé direito, por exemplo, eu faço isso com os dois hoje porque eu tive que aprender isso. Quando eu tenho uma pessoa que é destra, eu automaticamente já me posiciono do lado canhota, destra, eu me posiciono do lado oposto. Canhota, do outro lado. Então, meio que eu já me acostumei, já treinei bastante isso. Mas perceba quando eu pego o meu pé de apoio, que é o direito, e coloco ele para trás e me apoio nele. É isso que acontece. Veja a distância que eu fiquei da câmera. Veja como eu fiquei. Isso que eu não estou colocando aquele peso nos ombros, né? De ficar para baixo. Agora, perceba se eu colocar meu pé direito para frente, levemente, não precisa ser muito, tá? Não é uma esgrima, mas levemente para frente e eu me coloco dessa forma. Preste atenção como que fica. É outra postura. Você me enxerga de uma outra vertente. A gente tem que aprender que a percepção nos traz um resultado muito benéfico. Para isso, você precisa entender claramente que eu preciso acertar. Então, o falar baixo, sei que você poderia estar esperando uma dica só como você faz para encontrar isso. Aí o que acontece é o seguinte, lá que eu ensino, eu falo sobre o ouvido, falo sobre você conhecer sua própria voz, tá? Mas aqui eu estou falando de segurança sobre voz baixa, que eu percebi claramente que tem a ver com isso. Agora, a segunda coisa que tem a ver, sabe o que é? Nós falamos baixo pela insegurança, sim, pela incerteza nesses aspectos, pela ansiedade, tudo isso. Mas tem uma outra questão. Tem a questão de realmente a vida inteira ter falado assim. A vida inteira ter se acostumado a falar assim. Pessoas introspectivas, tímidas, essas pessoas nessas áreas tendem a ser assim, mais para dentro. Mas a pergunta para você é o seguinte. Você em algum momento já teve a voz para fora? Você já falou alto, já falou rindo? Já fez isso em algum momento com as pessoas à sua volta? Se você disser que sim, tem uma questão aqui. Significa que é possível você fazer isso. É muito possível. Portanto, é uma questão realmente de se sentir segura. Agora, vai a grande sacada, a dica em si para você fazer a sua voz sair para fora. Existe uma coisa que nós temos que pararmos de confundir, que é volume com projeção de voz, com força. O quanto as pessoas confundem isso. Quer ver? Vou dar um exemplo para você entender. Elas pensam que... Eu sempre gosto desse exemplo porque ele é o melhor. Ele é teatro e televisão. Imagina uma cena, uma teatral mesmo, aquela bem teatral. Não! Não pode ser assim! Você não deveria ter feito isso comigo! Sabe essa coisa? Se fosse na televisão, eu diria: não pode ser assim. Você não deveria ter feito isso comigo. Quer dizer, não precisei gritar.
A questão muitas das vezes é que a gente pensa que projetar a voz tem a ver com volume só. Não, claro que precisamos de um nível de volume, mas mais do que volume, precisamos de mandar mais ar, mais força para a voz. Eu vou dar alguns exemplos. Se você pegar e eu colocar a minha mão, eu vou seguir ela como meu volume. Tá ok? Então, se ela estiver aqui em cima, eu vou estar falando alto. Se ela estiver aqui em meio, eu vou estar falando mais ou menos, relativamente normal. Quando ela estiver aqui embaixo, eu vou estar falando baixinho. Vamos lá? Por exemplo, ela está aqui agora. Isso é volume. Eu coloquei volume para fora. Lembrando que quanto mais alto eu falar, significa que mais agudos vão sair. Entendeu? Agudo, alto. Rápido também. Eu vou falar mais rápido, não tem jeito de falar alto e não falar rápido, e assim vai. Agora, veja que eu vou continuar com a mesma intensidade praticamente, mas eu vou baixando esse volume. E você vai percebendo que eu vou baixando o volume, mas você sente a intensidade, você continua sentindo. E o volume vai baixando cada vez mais, e você vai sentindo que a energia ainda assim continua. Mas a voz, você está ouvindo claramente, cada vez mais, só que sem aquele volume todo. Eu tenho certeza que você está sentindo isso. E ainda assim você percebe que eu não estou parado, digamos assim. Aquela voz morta, slow motion. Não, ainda não. Você percebe que isso é uma questão de volume. Quer dizer, eu não preciso gritar. Deu para entender? Espero que sim. Controlar exatamente essa projeção do ar que é o grande desafio. A projeção do ar tem a ver com tantos elementos que precisamos colocar, mas é possível. Muito possível. Eu tenho certeza que cada um aqui pode colocar isso. Nos meus cursos, eu sempre coloco vários exercícios. Uma das coisas das minhas grades que eu gosto muito é que elas fazem o seguinte. Você tem, se você seguir passo a passo, tem 4 sessões. Um curso meu, por exemplo, como o Falar Bem Conecta, tem 4 sessões. Se você passar pela primeira sessão, tem vários vídeos na primeira sessão, não é um só, são vários vídeos, tá? Na primeira sessão, você vai pegar lá, vai assistir um por um. Ele vai completar uma primeira fase no seu cérebro. Depois, você vai para a segunda sessão. Ele vai completar a segunda fase do seu processo. Você vai perceber que a primeira fase vai falar assim, uau, essa primeira sessão agora eu entendo ela. Esse é o grande detalhe. Você entende a primeira sessão quando você passa para a segunda. Quando você quiser entender a segunda, passe para a terceira sessão. Você vai entendê-la. Quando você chegar na quarta, você entende todas, porque tudo se completa. E aí fica muito simples entender tudo que eu estou falando. E uma coisa compõe a outra. E uma das coisas que eu gosto muito de falar, e a maneira que eu gosto de ensinar, é que tem a ver com você. Eu não peço para você deixar de ser quem você é. Você tem que ser quem você é. Só que eu quero uma versão melhorada. Eu quero que você consiga, literalmente, encantar as pessoas, conseguirem se conectar com elas, gerar resultados. E esse tipo de situação faz com que você consiga ter melhores, na verdade, bons resultados, mas melhores relacionamentos. Que é a parte mais interessante disso. É ter pessoas, se conectar com elas. Fazer as pessoas conseguirem te entender, prestarem atenção no que você fala.